Gravação iniciada. Bom, pessoal, então retomando nossa pauta aqui, a gente tinha julgado o item 7, que era o MZ, Negócios Administrativos da Ireri. Então vamos agora para o item 8 da pauta, ainda é o Dr. Lucas relatando, é Arca Comercial de Veículos, também é o Ireri. Então, Dr. Lucas, com a palavra para o item 8 da pauta. Obrigado, presidente. Trata de auto-infração de imposto de renda, PIS, COFINS e CSLL efetuados com base em receitas omitidas, apuradas a partir de depósitos bancários cuja origem não foram comprovadas, para fatos geradores ocorridos nos calendários 2003, 2004 e 2005, conforme TVF de folhas tais, que tem o seguinte teor em síntese. Em maio de 2008, a contribuinte apresentou os extratos bancários do Banco Itaú e solicitou prazo adicional para apresentação de extratos dos demais bancos, porque ela foi intimada pela fiscalização para apresentar a solicitação de diversos elementos referentes aos calendários, tais como livros contábeis, fiscais e extratos das contas bancárias, os quais, prazo adicional para apresentação dos extratos de mais bancos, os quais foram apresentados em junho de 2008. Após a análise dos extratos apresentados pela empresa, na qual foram considerados como justificados os créditos relativos às transferências entre contas da mesma titularidade, os resgates de aplicações financeiras, as liberações de empréstimos bancários e os créditos para cobertura de saldo devedor, restaram diversos créditos depósitos para comprovação de origem. Ela foi intimada novamente, contribuinte, para comprovar a origem dos valores creditados depositados em suas contas bancárias nos anos calendários 2003, 4 e 5, em uma relação que a fiscalização apresentou para ele. Após a solicitação de prorrogação de prazo, o contribuinte apresentou cópias de documentos relativos à operação de compra e venda de veículos no período de janeiro a março de 2003, sendo que foi constatado pela fiscalização não ser possível identificar, comprovar os depósitos com tais documentos. Ou seja, ela apresentou a compra e venda de veículos, mas esses valores não tinham referências com os valores dos depósitos não comprovados. Além disso, teriam sido apresentados somente recibos de sinal e princípio de pagamento, os quais não comprovam a efetiva operação comercial, o que motivou a lavratura do termo de constatação e intimação. Novamente intimado, o contribuinte a apresentar a origem dos valores creditados nas contas bancárias. Em resposta, elaborou planilhas detalhadas das operações de compra e venda de veículos que abrangem somente o ano calendário de 2003. Analisando a documentação apresentada, o agente fiscal considerou não comprovada a origem dos depósitos bancários discriminados na intimação pelo seguinte motivo. Os valores consignados como sendo de venda do veículo estão em desacordo com os valores consignados nos recibos de sinal e princípio de pagamento. Vários desses recibos não são cópias ilegíveis. Não foram apresentadas notas fiscais de entrada e de saída como comprovação da efetiva operação comercial. Apesar de reiteradamente intimado, o contribuinte apresentou somente documentos relativos ao ano calendário de 2003 e ainda assim insuficientes para a comprovação requerida. Considerando que não foi apresentado pelo contribuinte comprovação da origem dos créditos e depósitos bancários, fica caracterizada a presunção da omissão de receita. Dessa forma, o contribuinte teve apontamento do lucro, né? O contribuinte apresentou as respectivas DIPJ dos anos calendários 2004, 5 e 6, tendo como forma de apuração o RPJ o lucro presumido, entretanto, reiteradamente intimado a apresentar os livros contábeis e fiscais até a presente data, na fiscalização, apresentou apenas os livros de registro de entrada e registro de saída, deixando de apresentar os livros diário, razão e o livro caixa, o que impõe, por razão pela qual foi imposto o arbitramento do lucro. Considerando como receita bruta os valores creditados depositados nas contas bancárias cuja origem não foi comprovada pela fiscalização. O contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese que se trata de loja de veículo usado e quase em sua totalidade as operações são de financiamento de veículo e os valores creditados têm origem na empresa BV Financeira. Os próprios extratos bancários já trazem a identificação do depositante. Inclusive, existem operações de redepósito de cheque que foram devolvidos e depósitos entre contas da empresa, que também fizeram parte da composição do auto de infração, que, no entender do contribuinte, seria totalmente descabido. Que teve extraviado seus vários livros contábeis, razão pela qual não apresentou os livros caixas e de inventário, porém apresentou livros de entrada e de saída de mercadoria, de veículos usados, planilhas, etc., anexados ao processo, justificando depósitos por depósito, inclusive com nome, razão social e CPF de seus clientes. Que é verdade que por lapso em algumas operações não houve emissão de nota fiscal. A empresa tem como atividade a origem dos recursos e a origem dos recursos a venda de veículos usados, devendo ser tributado pela diferença entre compra e venda, o que torna nulo o lançamento, tendo em vista o erro de enquadramento do RPJ e o erro na forma de apuração da base de cálculo do imposto, porque foi considerado o valor bruto, né, no entender dele.
Também não houve aumento patrimonial da empresa ou de seus sócios. A tratar da questão, a DRJ julgou improcedente a impugnação, porém reconheceu de ofício a decadência parcial dos lançamentos, por entender em síntese que, quanto ao IRPJ-CSLL, foram constatados pagamentos antecipados para os fatos geradores ocorridos nos primeiros, segundos e terceiros trimestres de 2003, iniciando a contagem do prazo decadencial a partir dos fatos geradores, e por isso, à época dos lançamentos, em novembro de 2008, já se encontrava extinto o direito do fisco de efetuar o lançamento. Quanto ao COFINS e PIS, também ele utilizou da mesma metodologia e, dessa razão, parte do lançamento foi considerado, decaiu no julgamento da DRJ. No mérito, afastou a alegação do contribuinte de que a fiscalização teria considerado a operação de redepósito de cheques devolvidos e depósitos entre contas de empresa, uma vez que, ao analisar os extratos bancários, o agente fiscal eliminou os créditos relativos às transferências entre contas da mesma titularidade, resgates de aplicação financeira, liberação de empréstimo bancário e crédito para cobertura de saldo devedor, intimando a empresa a comprovar a origem dos créditos restantes. É bom frisar que teve reiteradas intimações do contribuinte, tá? Diversas. Apesar das várias intimações durante o procedimento fiscalizatório, o contribuinte somente apresentou planilha relativa ao ano calendário de 2003, com valores que seriam relativos à operação de compra e venda de veículos e uma nota fiscal de saída, tendo apresentado na impugnação diversas notas fiscais de entrada e saída de veículos usados, além de recibos de sinal e princípio de pagamento, concluindo que os documentos apresentados pela fiscalizada não permitem demonstrar a perfeita correspondência em datas e valores com os montantes depositados ou creditados nas contas bancárias. Ou seja, a documentação que ela trouxe em impugnação, a DRJ não conseguiu fazer esse link com os depósitos realizados. Constatada a existência de receitas omitidas, o IRPJ foi apurado acertadamente com base no lucro arbitrado, tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar, apesar de reiteradamente intimado, os livros diário e razão ou o livro caixa, alegando que teria sido extraviado. Em razão do lançamento de CSLL, PIS e COFINS, em relação aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS, devem seguir o que foi decidido para o lançamento de RPJ por serem dele decorrente. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos apresentados em impugnação, acrescentando planilha de custo de aquisição e valor de alienação, com identificação de veículo, placa, vendedor e comprador dos anos calendários 3, 4 e 5, requerendo que seja considerada como receita tributável a diferença entre o total recebido na venda dos veículos e o total gasto na aquisição dos veículos, que totalizaria 809 mil. Ou seja, em sede de recurso, ele traz uma planilha bem detalhada. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração ou o provimento do recurso para que seja revista a base de incidência tributária adotada para o cálculo de RPJ, CSLL e COFINS, em conformidade com a instrução normativa número tal. Passando ao voto, presidente. O recurso é tempestivo e atende aos mais requisitos para a admissibilidade, razão pela qual eu lhe conheço. Da forma como relatado, trata-se de lançamento de RPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrente da omissão de receita relativa a depósitos bancários de origem não comprovadas. A fiscalização, após intimar o contribuinte para comprovar a origem do depósito, arbitrou o lucro, tendo em vista a ausência de livros contábeis e fiscais que, segundo a alegação do contribuinte, teriam sido extraviados. Sustento recorrente que o lançamento seria ilegítimo devido ao fato que foi realizado com base apenas em depósitos bancários. Acredita que caberia ao fisco demonstrar sinais exteriores de riqueza para poder proceder com a lavratura do auto de infração, tendo em vista que, sem indicação de outros indícios, a presunção acabaria por atingir o que não seria renda, nem receita, alargando a autorização legal. Acontece que, em verdade, o lançamento realizado da forma como lavrado no auto de infração não decorreu tão somente em razão dos depósitos bancários, mas de um conjunto de ações ou omissões do próprio contribuinte. Em uma primeira análise, a fiscalização intimou o contribuinte para justificar a origem dos depósitos em sua conta bancária. Ocasião em que, após prorrogação de prazo, foram apresentados documentos relativos à operação de compra e venda de veículo no período de janeiro de 2003 a março de 2003, como justificativa da origem dos créditos, solicitando prazo adicional para demais períodos. Com base na documentação apresentada, não foi possível identificar a origem dos valores creditados nas contas bancárias, além do que foram apresentados somente recibos de sinal e princípio de pagamento que não são capazes de comprovar a efetiva operação comercial. Após nova intimação, o contribuinte apresentou planilhas detalhadas das operações de compra e venda de veículos, somente abrangendo o ano calendário de 2003. No curso da fiscalização, portanto, nada foi comprovado em relação aos anos calendários 2004 e 2005, em que pese as reiteradas intimações. Eu trago aqui as folhas, são muitas intimações. E no que concerne ao ano calendário de 2003, a fiscalização concluiu que os valores consignados nas planilhas elaboradas pelo contribuinte como sendo o valor de venda do veículo estão em desacordo com os valores consignados nos recibos de sinal e princípio de pagamento, sendo que vários desses recibos são cópias ilegítimas,
Não foram apresentadas notas fiscais de entrada e de saída como comprovação da efetiva operação comercial de compra e venda do veículo. Apesar de reiteradamente intimado, o contribuinte apresentou somente documentos relativos ao ano calendário 2003, ainda assim insuficientes para a comprovação da origem dos valores creditados em suas contas bancárias, sendo que, em relação aos anos calendários de 2004 e 2005, nenhum documento ou justificativa foi apresentado. Nesse contexto, tendo em vista a patente omissão da recorrente ao atender às intimações de forma suficiente a demonstrar a origem dos depósitos bancários, não cabe suscitar a ilegitimidade dos lançamentos por terem levado em consideração apenas depósitos bancários. Em sede de recurso, tão somente, o recorrente apresenta planilha detalhada de custo de aquisição e valor de alienação, com identificação de cada veículo, placa, vendedor e comprador relativo ao período fiscalizado. A documentação se mostra, apesar de solitária, sem documentos fiscais que lhe dê suporte, capaz de, em tese, demonstrar que a receita não seria o valor integral que circulou pela conta bancária. Porém, quando o procedimento fiscalizatório, essa documentação não foi apresentada e, com base no conjunto de provas que tinha conhecimento, a fiscalização procedeu com seu ofício de forma adequada, porque ele foi intimado diversas vezes a apresentar. Aí agora apresenta uma prova indiciária de que os valores não seriam aqueles, mas o momento eu acho que, infelizmente, já passou. Teve prorrogação de prazo, teve diversas intimações, não só uma, eu deixo isso bem claro lá em cima. O artigo 42 da Lei 9430 determina que serão consideradas omissões de receita os valores creditados em conta em relação aos quais o sujeito passivo não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos, sendo certo o que foi o que ocorreu. Após a ausência de documentação capaz de demonstrar a origem dos depósitos, a fiscalização procedeu com o arbitramento do lucro e o fez da seguinte maneira. Para o IRPJ, sobre o valor apurado, aplicou o coeficiente de 9,6% para alcançar o valor tributável, lucro arbitrado, e sobre esse valor incidiu a alíquota de 15%. Veja, folhas tais, abaixo do demonstrativo relativo ao ano calendário 2003, que traz a sistemática que se repetiu nos demais. E eu trago aqui a forma que, de fato, ele pegou sobre o valor e colocou o coeficiente de arbitramento. Não é que está sendo considerado integralmente o valor que está lá dentro para bate-cálculo. Houve o coeficiente do arbitramento. Então, eu não vejo na CSLL da mesma forma. Teve coeficiente de 12% para alcançar o valor tributário e, sobre isso, incidiu a alíquota de 9%. Para o PIS, da mesma forma, foi considerado o valor tributável do IRPJ, sobre o qual incidiu as respectivas alíquotas, ou seja, pegou o valor que foi considerado do IRPJ e incidiu no PIS e na COFINS. Resta claro, portanto, que a fiscalização, ao proceder com o arbitramento do lucro, não fez de forma desmedida ou considerando a integralidade dos valores que ingressaram nas contas bancárias do recorrente, mas sim, após eliminar os créditos relativos às transferências entre contas de mesma titularidade, resgates de aplicações financeiras, liberações de empréstimos bancários e créditos para cobertura de saldo devedor, aplicou, após regular intimação do contribuinte não atendida a contento, o coeficiente legal para alcançar o valor tributável. Da apreciação das provas apresentadas, princípio da verdade material, defende o recorrente que deve ser considerada toda a documentação apresentada durante a fiscalização, na impugnação e as acostadas em recurso em busca da efetividade do princípio da verdade material. Em que pese esse relator e a turma ter entendimento majoritário pelo acolhimento de provas em sede recursal, justamente para garantir a busca pela verdade no presente caso, no presente caso, e não obstante o aceite da documentação indiciária, ela se mostra incapaz de alterar o trabalho da fiscalização. Explico. O procedimento fiscal inaugurado em abril de 2008, com o termo de início de fiscalização, buscou de forma exaustiva a busca pela verdade material, tendo em vista as reiteradas intimações. Eu trago aqui as folhas das intimações, para que o contribuinte justificasse, comprovasse a origem dos recursos. Acontece que naquele momento nada de robusto foi apresentado. Naquela oportunidade foi fornecida à fiscalização tão somente planilhas incompletas, sem documentação que lhes dessem suporte, e uma única nota fiscal de saída incapaz de demonstrar a origem dos recursos. Assim, a fiscalização procedeu com base no que detinha de conhecimento. A apresentação da documentação indiciária em sede recursal não possui o condão de desconstituir todo o trabalho árduo realizado pela fiscalização, que, repise, intimou o contribuinte por diversas vezes a fim de buscar a verdade material. Pelo exposto, voto por conhecer o recurso voluntário no mérito de negar-lhe provimento. Eu deixei bem claro que teve muita intimação, tá? Não é que ele está trazendo uma prova agora que não foi oportunizada a ele naquele momento. Eu acho que, infelizmente, a fiscalização procedeu com base no que ela tinha. Agora, depois de ter sido reintimado, agora apresentar uma prova e desconstituir todo o trabalho da fiscalização, eu acho que não seria coerente. É assim como eu vou. Ô, Lucas, deixa eu entender um pouco. Está claro que
que ele foi intimado por diversas vezes na fase de fiscalização. Aí quando iniciou o processo administrativo, né? Iniciou através da impugnação. Ele trouxe provas e você está desconstituindo porque ele foi isso que eu entendi? Não, as provas da impugnação não foram suficientes da mesma forma, porque eram provas que estavam ainda incompletas, tabelas incompletas, e a DRJ analisou essas provas, e ela não foi desconsiderada, mas não eram suficientes para desconstituir o lançamento, porque elas eram incompletas e parte desses recibos ainda estavam ilegíveis. Então, e recurso, ele trouxe uma prova? Aí ele trouxe uma planilha robusta, gigantesca, que fala, veículo tal, chassi tal, placa tal, CPF tal, comprador tal, CPF tal, vendedor tal, bem detalhado. Mas o que eu falo é o seguinte, e de todos os anos calendários, 3, 4 e 5. Mas como é que ele faz isso só em recurso? Eu não posso dizer que a fiscalização errou. Eu não posso dizer que o auditor, ao arbitrar o lucro, fez de forma inadequada, porque, no meu entender, ele fez com base no que ele tinha. Já que o contribuinte não apresentou... Não, tudo bem, mas aí ele está, de uma forma ou de outra, ele está agindo conforme a lei e está tentando justificar no processo administrativo a origem dos depósitos, né? E não é porque ele deixou de fazer isso na fase lá atrás, de instrução, de fiscalização, que ele não tem o direito de fazer recurso, já que ele trouxe esse recurso e a gente costuma aceitar aqui essas provas. Se essas provas são hábeis a, ao menos, desconstituir parte do auto, independente se for parte ou total do auto. Agora, ela por si só, ela não desconstitui. Então, o fundamento seria outro. Isso, é o que eu digo aqui. Em que pese, até deixo esse registro, que a nossa turma, pelo menos por maioria, a gente aceita provas em sede de recurso. Tá? Em que pese esse relator e a turma tem entendimento majoritário pelo acolhimento de provas em sede recursal, justamente para garantir a busca da verdade material, no presente caso, e não obstante o aceite da documentação indiciária, ela se mostra incapaz de alterar o trabalho da fiscalização. Ela não é, por si só, suficiente. Ela traz uma planilha de compra e venda. Aí você precisa comparar isso com... aí você tem de novo fazer o link com as transferências bancárias, você tem que pegar Renavan, DUT, sei lá, para confirmar se isso é de fato. São planilhas dele dizendo, esse comprador e esse vendedor, e esse é o veículo. São provas indiciárias. Ela, em tese, poderia levar a uma outra conclusão, mas ela por si só, eu acho que ela não é suficiente para descaracterizar. É uma planilha falando, quem é o comprador e quem é o vendedor. Assim é o seguinte, eu lembro uma vez de estar julgando, e Fernando, eu estava, acho que era o relator, e Fernando até disse isso aí, existe, realmente planilhas é uma prova elaborada pela própria pessoa, ela não tem um condão por si só de trazer comprovação de proteção nenhuma, mas tem planilhas e planilhas, né? Essa planilha, ele destaca, discrimina o chassi, discrimina o ano, tal. No mínimo, ela traz alguma dúvida sobre a origem dos depósitos aqui em discussão. Dornelas, agora eu quero chamar a atenção o seguinte, a gente está falando aqui que a suposta argumento de defesa do contribuinte é ter feito compra e venda de veículo. Compra e venda de veículo, ela é feita com base num documento que é nota fiscal. Então, assim, qual é a documentação hábil e idônea que ele teria? Nota fiscal, escrituração contábil. Aí o cara não tem escrituração contábil, aí o contribuinte também não tem nota fiscal, que é um documento de emissão obrigatória. Aí você vai ter que relativizar a contabilidade, você vai ter que relativizar a exigência de uma nota fiscal. A planilha, por mais completa que seja, é uma simples planilha que ele poderia ter elaborado. Aí você diz, não, tudo bem, mas vamos que ele provasse. E nesse momento agora que a gente está, cabe ao contribuinte fazer uma prova inequívoca do fato que ele alega. A gente não vai baixar a diligência, porque como é que você provaria uma operação de compra e venda de um veículo sem nota fiscal, sem escrituração bancária, aí com o nome do chassi? Aí a gente vai fazer o quê? Vai intimar o Detran, vai ver o documento de transferência? Até poderia, mas não cabe a nós. Caberia ao contribuinte, que eu acho muito difícil ele provar. Então, assim, em termos de prova,
indiciária num momento desse, que não cabe ao fisco, cabe ao contribuinte fazer essa prova inequívoca, e que existe uma série de documentos obrigatórios que ele deveria ter feito nesse tipo de operação e não fez, e ainda assim eu vou ter que pegar uma planilha, e eu vou provar que aquela planilha é verdadeira, porque ele botou o número de chassi. Não é isso não. Mas só uma dúvida. Giovana chamou atenção para uma coisa muito relevante. A questão de ausência de escrituração dessas operações. Ela não existe? Ele disse que perdeu o livro. Foi arbitrado, ele não apresentou, ele disse que não tinha, que como é que extraviou. Tinha sido extraviado. Então, acho que o conjunto da ópera por isso que eu deixo a ressalva de que não é o entendimento de que eu não aceito prova em sede de recurso. Eu acho que até o entendimento majoritário da nossa turma, a gente aceita. Mas nesse caso específico, eu acho que ela não dá para ser aceita, entendeu? Ela não teria condições de desconstituir o lançamento, na minha visão. Se eu fosse você, eu focaria que a planilha, ela precisaria de elementos contábeis para poder ela trazer o mínimo de refutação das conclusões fiscais, né? Sem esses elementos fiscais. Eu até relevava, Giovana, a questão da nota fiscal. Se tivesse registro na contabilidade, junto com a planilha, tal, e trouxesse mais alguma coisa, enfim, é questão de valoração, mas eu vou acompanhar o relator sim. Mas eu faço essa ressalva também. Mas é justamente isso, não tem nada. O cara não tem contabilidade, não emite nota fiscal, ele não tem nada, ele não tem uma documentação idônea. Inicialmente os valores que ele apresentava não batia nada com nada, porque ainda as intimações iniciais, aí ele chegou a tentar apresentar o valor que não tinha casamento. Recibo. Aí agora ele apresenta uma planilha. Se ele conseguisse, pelo menos por amostragem, mostrar que houve a transferência do carro, nada, ele apresenta uma planilha. Eu acho que não é nem, não consegue nem ser início razoável de prova, enfim. Diligência, eu jamais baixaria em diligência um processo desse, porque desse momento não cabe ao fisco, cabe ao contribuinte. Mas eu baixei diligência porque eu vi, se não me engano, do relator dizer que ele trouxe algumas provas fechando a planilha por amostragem. Não. Mas isso não aconteceu, né, relator? Não. Não, ok. Eu não sei se... Você não focou nisso aí, né, Lucas? Você não focou nessa questão da deficiência probatória do trazido em recurso. Eu anotei aqui que a questão se tivesse elementos contábeis, eu posso fazer incrementar esse ponto, que aí fica mais fechado no seu entendimento até, né, inclusive. Eu posso acrescentar isso, eu anotei. Se tivesse planilha de elementos contábeis, talvez poderia ser, né, traria mais convencimento, mas não tem, de fato não tem. Pelo menos suscitasse dúvida para poder você fazer o diligência, mas não é fazer às vezes do contribuinte, não. Mas você trouxe, Giovana, um mínimo de provas que me motivasse a diligenciar, né, para poder formar essa opinião. Acho que valeria a diligência, sim, mas no caso concreto, não. Mas eu acho que o conselheiro Lucas foi extremamente claro quando ele botou um capítulo só da necessidade de apresentação de prova apresentada, princípio da verdade material, em que pese esse relatório e a turma tem entendimento majoritário pelo acolhimento de provas em sede recursal, justamente para garantir a busca da verdade material no presente caso, e não obstante o aceite da documentação indiciária, quer dizer, não obstante a possibilidade de aceitar, ela se mostra incapaz de alterar o trabalho da fiscalização. Explico. Procedimento fiscal, blá, 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 naquela oportunidade, aí ele vai, assim, a fiscalização procedeu com a documentação que tinha, aí coloca aqui, naquela oportunidade foi fornecer a fiscalização tão somente planilhas incompletas, sem documentação que desse suporte e uma única nota fiscal de saída incapaz de demonstrar a origem dos recursos. Eu acho eu falei isso porque quando ele tratou desse tema aí, dessa passagem aí, ele foi muito enfático em falar que houve várias intimações, tal. Então, por isso que eu tomei a palavra para poder ressaltar essa parte aí. Mas eu estou convencido de que as provas trazidas em recursos não são suficientes nem para suscitar dúvidas para poder amparar a diligência na sua comprovação de justificar os depósitos bancários. Não é isso, Lucas? Exato. Então,
Por mim, tudo bem, eu ia completar as conclusões, mas essa ressalva aí, talvez, quando ele colocou aqui, ele já disse que não era suficiente, ele colocou, naquela oportunidade foi fornecida a fiscalização tão somente planilhas incompletas. Ele podia ressaltar, e mesmo em série de recurso, ele não acrescentou nada, a não ser planilhas. Talvez fosse o caso, então, talvez o que você ficasse mais confortável é dizer que mesmo a planilha apresentada em série de recurso também não acrescenta nada, não é só aquela planilha que foi apresentada lá no início. Mas a nova planilha, mais completa, não sei o que lá, ainda assim, não deixa de ser uma mera planilha sem nenhum outro documento que mereça maior investigação. A planilha por si só, a planilha ela não vai dar força suficiente, porque ela registra operações. As operações tem que ter outros documentos para poder demonstrar que elas existiram, né? É a planilha que vai comprovar a existência de operações. Ela vai simplificar, ela vai detalhar, digamos assim, mas não provar a existência. Exatamente isso, Giovana. Eu vou fazer essa ressalva. Você teria que desclassificar uma omissão de receita também, né? Isso aqui você está tratando de omissão de receita. Essa comprovação tem que ser à luz do que ele ofereceu, né? A tributação, né? Porque, imagina a seguinte situação, o cara tem tudo comprovadinho, ele declarou 0. Isso não vai afastar a omissão de receita. Entendeu? Ou seja, você tem que dizer o seguinte, olha, como é que é normalmente o que a gente aceita aqui? É que o contribuinte tem registrado o depósito, normalmente, e ele traz uma origem que mostra que aquele depósito efetivamente era das atividades que ele registrou e ofereceu a tributação. Se ele não tem registrado nada, como é o caso aqui, como é que ele vai poder, mesmo que ele dissesse, olha, está vendo aqui, ó, sua operação tem um contrato, que daí? Você não ofereceu essa tributação, mesmo se receita sua, a receita existe. É porque a gente, né, não é somente eu, não. Quem mexe com veículos de carro usado, né? Você acha que ele é carro usado, né? Isso. Ele tem uma particularidade grande de receber receita em conta corrente, que não é dele mesmo, não. É transitório. Mas caberia o contribuinte trazer prova. Eu tô convencido que aí falta de comprovação. Essa omissão da receita aí, essa receita toda aí, talvez ela fosse secundária se ele trouxesse prova, demonstrando que houve operação, de fato. Não é dele, né? Que não é dele. Não é dele, entendi. Mas tá bom, pessoal, alguma dúvida adicional? Então vou colher os votos. Então, a doutora Giovana, o doutor Lucas está negando o provimento do recurso. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas é o relator. Doutor Rafael. O relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, item 8 da pauta, arca comercial de veículos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, ainda é o doutor Lucas, ele está no item 9 agora, Tabuaco Comercial de Couros Limitada. Novamente, a omissão de receita, mas parece que agora não é de depósito bancário. Então, doutor Lucas, item 9 da pauta, Tabuaco. Obrigado, presidente. Lançamentos contra o contribuinte acima qualificado foram lavrados auto de infração para exigência de crédito tributário no montante de 1.300.000 assim discriminado. RPJ, CSLL, PIS e COFINS. A execução dos fatos em enquadramento legal foi imputada à interessada a seguinte infração: omissão de receitas não contabilizadas, valores apurados conforme TVF, constatação fiscal lavrada nesta data. Vou passar aqui para frente. Os procedimentos de verificação realizados no curso da ação fiscal, bem como as conclusões que delas resultaram, estão descritos no TAR. Relato ao autor do feito que os valores consignados nos extratos de recebimento por conta de operação com cartões de crédito ou débito foram confrontados com a estruturação e com as informações prestadas na DIPJ. Constatou-se assim que nos meses de janeiro a novembro de 2005, a receita de vendas com cartões de crédito, débito, era superior à receita de vendas escrituradas informadas na DIPJ. Intimado a esclarecer e comprovar com a documentação idônea e hábil o motivo da diferença, o interessado não fez. Esclarece ao autor do feito que, tendo em vista que o contribuinte havia apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL no primeiro e no terceiro trimestre de 2005, assim como em anos anteriores, tais valores foram compensados na autuação e o contribuinte foi intimado a efetuar os ajustes e retificações necessários em seu livro LALU
e nos controles de base negativa de CSLL. Na impugnação, o contribuinte apresentou preliminar que pede o reconhecimento da ocorrência de cessamento de direito de defesa porque os autos de infração foram lavrados por arbitramento, desprezando a escrita contábil da empresa e também porque a metodologia adotada para tanto não foi esclarecida, informada ou apresentada ao contribuinte, a fim de que pudesse, em face desses fatos, apresentar contra-argumentos. Descreve a acusação fiscal como sendo a desconformidade entre as receitas de venda com cartão de crédito e aquelas lançadas contabilmente, defendendo que é bem de ver que o fisco tributou de ofício as supostas diferenças sem realizar a necessária auditoria contábil e fiscal nas contas das empresas, muito embora todos os documentos solicitados e os demais sempre estivessem à disposição para verificação que entendesse fazer. Mais à frente aqui, afirma que a tipificação dada ao suposto ilícito é incorreta, violando os artigos 114 e 142 do CTN, e que, havendo escrita regular e adequada, o fisco não pode se valer do arbitramento, abandonando sua escrita contábil e fiscal. Ao final, requer que as comunicações deste processo sejam enviadas para o endereço que indica. A tratada questão, a DRJ julgou improcedente a impugnação por entender, em suma, que, do exame dos autos, constata-se que o servidor competente qualificou o sujeito passivo, descreveu o fato, afasta a nulidade, né? Não havendo qualquer omissão capaz de tornar nulo o lançamento, porque foi por pessoa, por agente público competente, disposição de infração legal, está tudo determinado no lançamento, então não haveria que falar em nulidade do lançamento. Observar as normas e os princípios do contraditório da ampla defesa do devido processo legal, rejeitando a preliminar de nulidade. No mérito, não houve qualquer desconsideração da escrita contábil e fiscal, ou realização de arbitramento do lucro, tendo sido a infração ou omissão de receitas imputada ao contribuinte e, com base na sua contabilidade, foram inclusive compensados prejuízos fiscais e base negativa de CSLL apurada em anos anteriores. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reprisando os argumentos apresentados em impugnação, em especial que a inconstitucionalidade da exigência de garantia para a apresentação de recurso administrativo, a nulidade da autuação por arbitramento e presunção por entender que foram desprezados os esclarecimentos e documentação apresentada. No mérito, a defesa há de se limitar à negativa geral, porque não há cotejo dos dados arbitrados com os dados contabilizados. A oposição probatória resulta prejudicada, se não inviabilizada. Ou seja, ele não traz ele não enfrenta de forma específica, ele traz uma negativa geral, porque diz que, como a fiscalização não teria dado conhecimento a ele da forma como foi feita essa apuração, ele não teria como se contrapor a isso. Por fim, requer o reconhecimento do recurso, independentemente de instituí-lo com a prova de depósito do valor correspondente ao mínimo de 30% da exigência fiscal, e seja dada preliminar, seja pela preliminar ou pelo mérito, o provimento do recurso para que seja decretada a improcedência dos autos e a sua subsistência. Partindo ao voto, recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos dele com isso. Da forma como relatado, trata de lançamento de RPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrente de omissão de receita, decorrente de fiscalização que apurou através dos valores contidos nos extratos de cartões de crédito em confronto com a escrituração e com a DIPJ, que nos meses de janeiro a novembro de 2005 a receita de vendas com cartões de crédito e débito foi superior à receita de vendas escriturada e informada na DIPJ. Em sua defesa e recurso, o contribuinte sustenta que teria ocorrido arbitramento de lucro com a desconsideração da escrituração contábil fiscal, razão pela qual o lançamento seria nulo. Tal alegação, entretanto, não encontra guarida. Na análise do TVF e dos autos de infração, resta claro que a escrituração foi considerada quando do lançamento. Veja trecho extraído no termo. Os valores consignados nos referidos extratos apresentados foram confrontados com a escrituração e com as informações prestadas na DIPJ. Nesses exames, constatamos que nos meses de janeiro a novembro de 2005, a receita de vendas com cartões é superior à receita de vendas escrituradas, ou seja, não houve nenhuma desconsideração da escrituração, ela foi simplesmente confrontada com as vendas de cartões de crédito. Em vista disso, o contribuinte foi intimado a esclarecer e comprovar com documentação idônea o motivo da diferença acima apontada. Entretanto, já transcorrido o prazo concedido, não foi apresentado com documentação que pudesse justificar o motivo da diferença. A diferença entre as vendas escrituradas e as constantes nos extratos de venda com cartões de crédito, conforme o quadro resumo acima, foi tributada de ofício. Ou seja, não foi desconsiderada, mais uma vez, a escrituração contábil. Em decorrência da infração apurada, foram lavrados competentes necessários autos de infração de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, tendo em vista que o contribuinte havia apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativo de CSLL no primeiro e no terceiro trimestre de 2005, assim como em anos anteriores, ele foi intimado a efetuar os ajustes e retificações necessárias no LALU. Não há dúvida de que foi levada em consideração a escrituração contábil e fiscal do contribuinte, tendo sido compensado o prejuízo fiscal e a base de cálculo de CSLL quando do lançamento. Tanto na defesa quanto no recurso, não há uma linha sequer capaz de desconstituir o trabalho realizado.
pela fiscalização, mas somente alegações imotivadas e desconexas com a realidade fática dos autos. A omissão de receita não foi presumida, mas constatada a partir dos confrontos dos extratos de cartões de crédito com a DIPJ do período, com base no artigo 24 da Lei 9249. Tampouco houve arbitramento na apuração do lucro, mas intimado para esclarecer a diferença apontada, o contribuinte nada apresentou, sendo considerada a diferença, e não a totalidade, entre as vendas escrituradas e as constantes nos extratos de venda com cartões para o lançamento de ofício. Nesse contexto, não havendo que se falar em nulidade, tendo em vista que o lançamento se deu dentro dos estritos limites de legalidade, atendendo às determinações do decreto 7235, com descrição detalhada dos fatos, dispositivos legais, infringidos, penalidades, obediência e tal. Tudo isso tendo sido realizado após a intimação para o contribuinte justificar essa infração previamente, e quanto ao mérito, o recorrente se limita à negativa geral, não merece acolhida do pleito recursal. Em que pese o recorrente tratar toda a sua argumentação recursal como se preliminar de nulidade fosse, quando invoca questões relacionadas à desconsideração da escrita contábil fiscal na apuração da infração, em verdade está se discutindo o mérito, já que, conforme acertadamente pontuado pela decisão recorrida, são questões relacionadas à correta determinação do crédito tributário, dizendo respeito ao conteúdo do lançamento, constituído questão de mérito. Frisa-se que não há que se falar em exigência de garantia no curso do processo administrativo, súmula CAF 21. Enfim, pelo exposto, eu voto por conhecer do recurso, no mérito negar-lhe afastar a preliminar de nulidade e no mérito negar-lhe provimento. É como voto. Alguma dúvida, pessoal? Acho que isso foi bem claro também. Então, eu vou colher os votos, já que não tiveram debate nem esclarecimentos. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Eu sempre aqui, porque o doutor Lisandro, eu vou pegar... Novamente a câmera caiu. Oi? A câmera caiu de novo, mas pode votar pelo áudio mesmo. Mas eu estou aqui. Eu não consigo nem desabilitar a câmera, ela está travada. Entendi, não. Então, senhor, Relator. Vou sair e voltar. Tá bom. Então, vou fazer o relator, doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, doutor Lucas, isso também a gente tem que registrar as nulidades, né? Então, a unidade de votos, rejeitar, são várias, né? Isso. Rejeitar os preliminares de nulidade e, no mérito, negar o provimento ao recurso voluntário. Pois eu não. Então, pessoal, na sequência seria o item 10, que foi aquele da doutora Giovana que saiu de pauta. O item 11 era Bradesco Vida também, saiu de pauta, por patrimônio patrimônio solicitou. O 12 nós julgamos, foi quem teve situação oral efetivamente. O item 13, agora já pregando, ele era paradigma do item 4, tem alguém com o microfone aberto. Alguém está em reforma aí, né? Acho que é do doutor Lisandro Barulho. Acho que agora terminou. Então, na verdade, o item 13 da pauta, então, apregoando, já, ele é repetitivo do item 12. Então, Bradesco Vida também item 13, ficou por maioria de votos, dava provimento ao recurso voluntário, ficou vencido o conselheiro Lisandro, que negava provimento ao recurso, ou seja, o mesmo resultado do item 12 e do item 13. Então, agora a gente passa para o item 14 da pauta, isso sim vai ser apreciado normalmente, recorrente Francisco Silva Filho e Companhia Limitada, relator do Rafael Malheiros, a matéria penalidades, multa qualificada por prática reiterada. Então, doutor Rafael, item 14 da pauta, Francisco Silva Filho. Item 14, presidente. Até presente análise de voluntário interposto face a acordo de primeira instância considerou o lançamento procedente em parte. Foram lavrados autos de RPJ, PIS/PASEP, COFINS e CCL frente aos períodos de apuração tais de que cientificou o contribuinte na data tal. No AI estão descritas as seguintes irregularidades apuradas: diferença de receita da atividade, escriturada e não declarada, e omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. E resignado, o contribuinte apresentou impugnação e que alegou em síntese que, quanto à preliminar de nulidade, os autos possuem propriedades e fontes de dúvidas que tornam difícil ou até impossível o oferecimento de impugnação.
O lançamento, tal como definido no artigo 142 do CTN, não pode se afastar do rigorismo quanto às suas formalidades. A receita e faturamento, base de cálculo dos tributos lançados, deve coincidir, em se tratando do meio contribuinte, de idênticos períodos de apuração e de resultados de exercícios coincidentes. Tal não ocorre em relação aos lançamentos ora impugnados. Sem contar que, no caso, a priori, já desponta a duplicidade de tributação, vez que os valores apurados pela fiscalização com respaldo em depósitos bancários abarcam quaisquer outras diferenças ou omissões. Arrola ainda os seguintes equívocos no procedimento fiscal. O autuante planejou o depósito de crédito de boletos de cobrança das contas tais, sem proceder ao desconto relativo a cheques devolvidos. O autuante repetiu em 2003, equivocadamente, os valores da base de cálculo do PIS/PASEP-COFINS lançados em 2002. Há divergência na base de cálculo dos tributos IRPJ e CSL, quando deveriam ser iguais. Também há divergência entre os valores tributados a título de PIS/PASEP-COFINS, haja vista a base de cálculo do IRPJ e CSL, que diferem entre si. Na relação dos depósitos bancários digitados pelo autuante, há erros de datas, valores, bem como rasuras e alterações manuais, o que fragiliza e torna obscuro o procedimento fiscal. Observa ainda que o procedimento não premia o zelo, transparência e legalidade, incidindo de respeito aos princípios que caracterizam a administração pública. Nesse contexto, pede anulação dos lançamentos, ou se assim não entender, aponta a necessidade de realização de perícia e uma apuração criteriosa. Quanto ao mérito, informa que, quanto à atividade empresarial da impugnante, alega que possui contratos de prestação de serviços de distribuição sem exclusividade de cartões telefônicos indutivos e produtos similares de telefonia pública com a Brasil Telecom e com a Brasil Telecom Celular, conforme contratos e valores de remuneração por serviços prestados. Que não se trata, no caso do contribuinte, de simples operação de compra e venda, como definiu o autuante, mas sim de prestação de serviço. A caracterização de prestação de serviços como natureza da atividade da impugnante é contemplada na lei do ISS, que a atividade exercida se consubstancia como mera intermediação, que pode ser resumida na facilitação ou disseminação de um serviço de natureza pública para o público consumidor. Não é essa a linha de entendimento que pautou o lançamento, eis que este tem lastro dos valores totais que a atividade revelou, onde se comprova que grande parte, 90% da receita, representa mero repasse a contratante. Apuração de diferenças entre receita escriturada e declarada. Argui que se deve considerar na apuração da receita tributável a mesma argumentação despendida que diz respeito à natureza da atividade empresarial, decorrente do contrato de prestação de serviço. O lançamento deriva para arbitramento, com base em depósitos bancários, e nesse aspecto alarga o conceito de omissão de rendimentos, por quanto os procedimentos de fiscalização aplicados para a receita escriturada se anula pelos equívocos, erros, omissões e incongruências apontados. Nulidade do lançamento em face à inconstitucionalidade de seu suposto legal. Diz que o lançamento operado com alicerce no artigo 42 da Lei 9430 constitui-se em verdadeiro arbitramento, pelo que há que se indagar da constitucionalidade da formalização do crédito, da apuração efetiva e clara do existente fato gerador de imposto e contribuições. Além de ser inconstitucional, a base legal do lançamento amparado em depósitos bancários não lhe foi oportunizada após a intimação, cujos vencimentos davam da data tal, tendo sido indeferida a prorrogação de prazo então solicitado, pelo que o contribuinte foi impedido de responder e explicitar fielmente as indagações. Não faltou a comprovação da origem dos depósitos, pois o cálculo dos tributos pelo contribuinte eram feitos dado o regime de sua contratação, que limitava a receita que poderia apurar com a revenda de cartões telefônicos. As contas em pauta, com seus depósitos, principalmente do Banco Sicredi, era uma conta transitória, que servia para o depósito dos pagamentos dos pontos de venda, clientes do contribuinte, seja na forma de cheques pré, que eram nessa conta objeto de antecipação de receitas, ou de pagamentos feitos por meio de boletos, enquanto que a saída dos valores dessa conta eram, em regra, pagamentos da companhia telefônica contratante, para comprovar junto a documentos que compõem os anexos tais. A conta corrente do Bradesco também representa a entrada de valores de clientes de outros estados federados e, como já referido, o resultado dessas vendas era também apurado em função da entrada desses cartões. Se a fiscalização não buscar e provar a existência do liame entre rendimentos representados nos depósitos bancários e resultado concreto, vertido para sinais de riqueza ou consumo desses recursos pelo contribuinte, não é válido o lançamento. O tributo que tem como base imponível a receita não pode incidir ao imposto sobre a renda. Isso porque o conceito de renda está referido no artigo 43 do CTN. A instituição de novo tributo só pode ser vinculada pela lei complementar à luz do artigo 152.2, bem como do 146.3, alineado à Constituição Federal. Afronta a outros princípios básicos de direito. Alega que o valor do lançamento é absurdo e confiscatório, se considerar o patrimônio da pessoa jurídica devidamente arrolado. Há princípios jurídicos a nortear a administração da justiça, que são da razoabilidade e da proporcionalidade.
solicita perícia para que seja esclarecido qual a natureza da atividade da impugnante e qual a efetiva receita apurada pela empresa ou diligência para sanear o auto de infração de todos os equívocos. Sobreveio deliberação da autoridade julgadora de primeira instância, consubstanciado no acórdão tal, lavrado na data tal, que se deu ciência contribuinte na data tal. O regimento desse estado dispositivo são os seguintes: assunto: procedimento administrativo fiscal, auto de infração, nulidade e não ocorrência. Se o auto possui todos os requisitos necessários à sua formalização estabelecidos pelos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, não é nulo o lançamento de ofício. Pedido de perícia. Considera-se não formulado pedido de perícia que não atende os requisitos legais. Ademais, ela é desnecessária porque possui a apresentação de prova documental. Normas gerais. Ilegalidades, supostas ofensas aos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando apreciação por parte das autoridades administrativas. IRPJ. Lucro presumido, base de cálculo, revenda de cartões telefônicos. Na revenda de cartões telefônicos, a totalidade dos valores recebidos pela pessoa jurídica de seus clientes integra a receita bruta para fins de determinação do lucro presumido. Irrelevante para efeitos da caracterização como receita, o fato de o preço final ao consumidor ser pré-estabelecido pela concessionária de telefonia ou de a margem de lucro da revendedora ser apenas um percentual sobre o preço final. Omissão de receitas, depósitos não comprovados. Os valores depositados em instituições financeiras de origem não comprovada pelo contribuinte passaram a ser considerados receitas ou rendimentos omitidos por presunção legal. Lançamento ou antes da prova, presunções legais. As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos na lei. Incorreção na apuração do montante tributável. Comprovada incorreção na apuração do montante tributável, deve-se alterar a exigência. Lançamento decorrente, PIS, COFINS, base de cálculo, lançamento procedente em parte. Vistos, relatados e discutidos os autos, a qual dos membros da primeira turma de julgamento. Rejeitar as preliminares de nulidade e de constitucionalidade, considera não formulado e desnecessário o pedido de perícia e julgar procedente em parte os lançamentos do IRPJ, PIS, PASEP, COFINS, CCL constante dos autos de florestais, sendo mantidos os determinados valores. Em relação aos fatos geradores apurados nos anos calendários de 2001 e 2004, acrescido dos juros de mora e multa de 75%. E resignado, o contribuinte apresentou voluntário, aduzindo sinteticamente que, preliminarmente, há que se considerar que a indicação do perito e sua qualificação, assim como dos peritos, a semelhança da legislação processual subsidiária e complementar do processo administrativo fiscal, poderia ser feita posteriormente, no caso do deferimento do pedido. Em segundo plano, a questão dos esclarecimentos trazidos aos autos, com a diligência realizada ao ver da recorrente, ainda deixa lacunas e sérias dúvidas quanto à procedência das bases de cálculo. Aponta diversos erros materiais na decisão recorrida. No mérito, repete os argumentos expendidos nos subitens tais e genericamente solicita que seja ao menos considerada a existência, a existência de tributação em duplicidade na parte que diz respeito à pretensa omissão de receita calculada com respaldo unicamente em depósitos bancários, levando-se em conta que, naturalmente, todos aqueles depósitos representam os recebimentos dos pontos de venda que recebem os cartões distribuídos pela recorrente. Sobreveio deliberação da autoridade julgadora de segunda instância, consubstanciado na resolução tal, que sobrestou o julgamento em face do que dispõe o então vigente artigo 62A do RICARF, vez que se aguardava a decisão definitiva do STF em sede do RE número tal, o qual teve sua repercussão geral reconhecida em 23 de 10 de 2009. A portaria MF 545/2013 revogou os parágrafos 1º e 2º do referido artigo do RICARF, pelo que este processo retornou para julgamento. É o relatório, presidente. Alguma dúvida, pessoal? Relatório, algum esclarecimento? Então, doutor Rafael, pode passar o voto. Voto. O voluntário é tempestivo, perco dele com isso. Prejudicial de mérito, julgamento do RE tal. No que importa ao presente processo administrativo, o acordo em que pôs termo a questão, lavrado em 24 de 2016, relator ministro Edson Fachin, teve trânsito julgado em 11 de 10 de 2016, aí eu faço referência em onde eu consultei o andamento processual, foi assim inventado. Recurso extraordinário, repercussão geral, direito tributário, direito ao título bancário, dever de pagar impostos, requisição de informações da Receita, às instituições financeiras. O artigo 6º da Lei Complementar 105/2001 não ofende o direito ou sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva.
bem como estabelece requisitos, objetivos e o traslado de devido sigilo da esfera bancária para o fiscal. Como se vê, não há óbvio ao prosseguimento do presente julgamento. Preliminar, solicitação de perícia. A recorrente aponta os seguintes óbitos da compreensão exata da realidade. 10.1. No mês de março do 1, o auto de infração apontou omissão igual a 129 mil e poucos reais, enquanto o valor mantido com a decisão aponta para o valor de 165 mil e poucos reais. O auto de infração não apontou omissão de receita na escrituração. Aí seguem as minhas observações. Compulsando-se o auto de infração pertinente ao PIS/PASEP, que apresenta bases de cálculo idênticas à da COFINS por suposto, infere-se que há duas infrações relativas a este tributo. PIS, falta e insuficiência de recolhimento do PIS, valor referente a depósitos de investimentos realizados junto a instituições financeiras, e que o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, no montante de 129 mil e poucos reais. E outra infração, que é o PIS sobre omissão de receita, falta e insuficiência do PIS. Valor apurado conforme relatório do auditoria anexo do montante de 35 mil e poucos reais. Procedendo-se a soma dos montantes, chega-se ao exato valor mantido pela autoridade julgadora de primeira instância, que corretamente foi por não agravar o montante da autuação, conforme dar-se-ia se levasse em conta os cálculos procedidos em sede de diligência, que redondariam uma base de cálculo de 190 mil e poucos reais. E isso vai se repetir para os demais meses apontados aí pela recorrente. No mês de abril de 2001, o auto de infração aponta omissão de 162 mil e poucos reais, enquanto o valor mantido na decisão registra 135 mil e poucos reais. Então, de modo análogo ao visto anteriormente, a autoridade julgadora de piso levou em conta o menor valor entre o originalmente lançado no montante de 167 mil e poucos reais e o calculado em sede de diligência, no montante de 135.800 e poucos reais. No mês de maio de 2001 vai acontecer a mesma coisa. A partir do mês de junho e até dezembro de 2001 e nos 12 meses de 2002, quando se percebe que os valores da receita declarados pela recorrente excedem os valores escriturados, em que é possível emissão de rendimentos apurado com base em depósitos bancários deveria compensar aqueles valores declarados excedentes a escrituração. Percebe que o chamado valor mantido na decisão de primeira instância excede o valor consignado no auto. Compulsando-se o auto de infração relativo ao RPJ, infere-se que a autuação se refere a duas infrações: depósitos bancários não contabilizados, valor referente a depósitos e investimentos realizados junto a instituições financeiras que o contribuinte regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, com substrato dos artigos tais da Lei 9430 e do artigo 528 do Rio 99, e receitas da atividade a partir do ano calendário de 93. Receita da atividade escriturada e não declarada, apurado conforme relatório anexo, com substrato nos artigos 224 e 518 do Rio 99. Nesse passo, não pode mesmo prevalecer a aludida compensação sugerida pela recorrente. No total anual, revendo-se, por exemplo, o ano de 2003, a diferença tributável, segundo a planilha que anexamos, diz a recorrente, chega a 9 milhões e 56 mil reais, enquanto que o somatório dos 4 trimestres desse ano, segundo a decisão relativamente à apuração de RPJ, somam 10 milhões e poucos mil reais, enquanto que a diferença se acentua enormemente em relação ao ano de 2004, pois temos o valor planilhado pela recorrente como base no lançamento original, que perfaz o total de 7 milhões e pouco, enquanto ao valor mantido somado os 4 trimestres, alcança o total de 9 milhões e pouco. E, se compararmos os valores considerados como receita omitida e mantida na decisão, observa-se que o valor relativo ao cálculo da RPJ-CSL, somados os 4 trimestres, não se coaduna com os valores de receita imputados ao cálculo de PIS e COFINS. Uma vez mais, em seus cálculos, a recorrente se equivoca e só leva em consideração os montantes referentes à autuação do que pertine à infração PIS sobre omissão de receita, falta e insuficiência do PIS, desconsiderando os montantes referentes à infração PIS, falta e insuficiência de recolhimento do PIS, como se vê as folhas tais referentes ao de infração original e folhas tais referentes à diligência determinada pela DRJ, extensiva, uma vez mais, à apuração da COFINS. Nesse passo, não há necessidade de realização de perícia, como requerido pela recorrente, vez que, como visto, todas as questões por ela levantadas que poderiam ser objeto deste tipo de prova são solucionáveis a partir dos elementos constantes dos autos, pelo que não lhe assiste razão nesse tópico. Mérito: atividade empresarial da recorrente e apuração de diferenças entre a receita escriturada e declarada. A autoridade julgadora de primeira instância assim se manifestou no voto condutor.
Em resumo, deve-se decidir qual é o montante da receita bruta e, consequentemente, qual é o valor das bases de cálculo do RPJ das contribuições. Tanto do aspecto econômico quanto do aspecto jurídico, receita e lucro são realidades distintas. No caso dos autos de acordo com o contrato e os demonstrativos de resultado, muito embora a margem de lucro operacional seja um percentual pré-estabelecido, a receita da contribuinte é composta pela totalidade dos valores recebidos dos consumidores. A contribuinte contra a circulação dos cartões, fonte de sua receita, não é consignatária ou procuradora da concessionária. A interessada os adquire, tornando-os seus e os revende por conta própria. Entre a contribuinte e a concessionária, existe tipo de contrato de compra e venda de cartões. O mesmo acontecendo entre a contribuinte e seus clientes. Concordo com o efeito do voto, cujo teor reflete o exposto do termo consagrado. Renda não é o mesmo que rendimento. De fato, este é qualquer ganho isoladamente considerado, ao passo que aquela é o excedente da riqueza obtido pelo contribuinte entre dois marcos temporais, geralmente um ano, deduzindo os gastos e despesas necessárias à sua obtenção e mantença. Então, pelo exposto nesse tópico, não existe razão recorrente a deduzir que não se trata de compra e venda de mercadoria ou de serviços, mas de uma intermediação para a colocação no mercado dos serviços de telefonia celular. Representatividade econômico-financeira do lançamento. A autoridade julgadora de primeira instância assim se manifestou no voto condutor. Diz a defesa que o lançamento, como aplicado, escapa à concepção de razoabilidade e não observa os princípios constitucionais da proporcionalidade, capacidade contributiva e proibição do confisco. Acrescente-se que a matéria já se encontra pacificada na esfera administrativa, conforme consolidado na súmula 2 do então primeiro conselho de contribuinte, que não é, assim como não é o CARF, competente a se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei tributária. Odiernamente, a matéria vem tratada na súmula CARF número 2, pelo que, neste tópico, não existe razão a recorrente. Conclusão. Por tudo exposto, afasta prejudicial de mérito, nego a solicitação de diligência e, no mérito, nego o provimento ao recurso. É o voto, presidente. Alguma consideração adicional, pessoal? Fica bem claro. A gente tiver alguma dúvida, então eu vou... A doutora Giovana... Aquela mesma questão, parecida com um outro processo que a gente julgou, que era do Lucas, que tem a questão de você ter depósito de origem não comprovada e ele quer misturar, pegar o valor líquido, quer que tire despesa, né, no mesmo sentido, e aí realmente depende de prova. Se ele não provou quando da fiscalização, dificilmente ele consegue provar a posteriori. Ainda mais, para mim, eu faço questão que seja com valor coincidente, data coincidente, eu até tenho uma interpretação bem estrita do que seria uma prova hábil a comprovar, entendeu? Então, na verdade, aí, isso que você falou é verdade mesmo. Para mim, raramente aconteceu de sede recursal trazer a comprovação que eu entendo hábil para afastar o 42. Mas é isso então, pessoal. Então, vou fazer os votos, a doutora Giovana, o doutor Rafael está negando provimento ao recurso, afastando a prejudicial anterior e negando a solicitação de diligência também. Eu acompanho o relator. Até a questão dos valores, que houve a diligência e teria apurado um valor a menor ou a maior, e aí ele diz, não, ali você tem que ver que, na verdade, se eu for certificar era para maior, então ele manteve o menor valor. Sim. Está tranquilo, eu acompanho o relator. Informação empresas. O doutor Leão assumiu de novo sua câmera, mas... Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então ficou, pessoal, afastando a prejudicial de mérito e negando solicitação de diligência, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Tudo por unanimidade de votos, na realidade. Então, esse foi o item 14, agora tem outro, doutor Rafael, é o item 15, indústria Trianon de Rondônia, agora parece que é alguma coisa relacionada à súmula CARF 93, falta de transcrição dos balanços ou balanço de suspensão multi-isolada. Então, doutor Rafael, item 15, é a indústria Trianon. Vamos lá, presidente. Trato presente de análise de voluntário interposto face de acordo de autoridade julgadora de primeira instância, que julgou a impugnação procedente em parte, considerando crédito tributário mantido em parte. Por bem retratar a demanda, isso aqui é um fato comum que aconteceu com grande parte dos meus processos, são retornos de diligência,
desse sorteio para esse mês de abril. Por bem tratar a demanda, reproduz o relatório da resolução tal, da primeira sessão terceira da nossa turma, relatório de sessão 3 de 2009, temos como redator designado o conselheiro Rogério Garcia Pérez. Indústria Trianon recorre ao conselho com foco no artigo tal, objetivando a reforma do acórdão tal, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada somente para reduzir a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de RPJ, de 75% para 50%, em razão da aplicação do princípio da retroatividade benigna. Em resumo, a autoridade fiscal aplicou a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em razão de o contribuinte não ter apresentado, no curso do procedimento fiscal, a apresentação de balanço de suspensão ou redução referente ao ano calendário 2001. A base de cálculo adotada para a aplicação da penalidade foi o RPJ calculado mensalmente com base na receita bruta e acréscimo. Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em resumo, que a empresa sempre elaborou suas demonstrações contábeis de acordo com as leis, que a empresa apresentou prejuízos contábeis e fiscais mensais e anuais, não há nenhuma previsão legal que obrigue a empresa a apresentar o balancete físico de suspensão dentro do livro diário, motivo que a empresa transcreveu no livro diário o balancete, cumprida sem finalidade, conforme o levantamento de balancetes mensais e que foram transcritos no diário e no balanço levantado, em anexo demonstra que a referida empresa só obteve prejuízo nos exercícios fiscalizados e, analisando a impugnação apresentada, a turma Macó julgou parcialmente procedente para reduzir a penalidade para 50% em razão da aplicação da retroatividade benigna. O contribuinte foi intimado da decisão no dia tal, apresentando o voluntário no dia tal, apresentando documentos de folha da estágio. Em resumo, reafirma os termos de sua impugnação, anexando cópia dos supostos balanços de suspensão e reconhecendo a correção da penalidade em relação aos meses de janeiro, fevereiro, março e julho de 2001. O voto vencedor na referida resolução foi vazado nos seguintes termos. Trata-se de auto de infração, a fiscalização adotou o procedimento, pois a recorrente informou em sua DPJ que havia optado por antecipar o RPJ-CCL pelo método da receita bruta. Como a empresa informou como zero sua receita bruta durante todo o ano calendário de 2001, a fiscalização calculou as bases de RPJ-CCL com base na receita obtida nos balancetes mensais. Após apurar RPJ-CCL devidos e como a empresa, ao fim do exercício, apurou prejuízo fiscal e base negativa do CCL, a fiscalização calculou a multa isolada. Contudo, ao analisar o LALUR, ficou evidente que a recorrente apurou prejuízos fiscais e base negativa do CCL nos meses de abril, maio, julho a dezembro de 2001. Nessa situação, vai do princípio da verdade material, que busca a verdade dos fatos, sendo que no caso concreto a recorrente preencheu incorretamente sua DPJ dos referidos meses. Convém ainda ressaltar que foi editada a referente súmula sobre o assunto, súmula CAF 93, em que a falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no livro diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no artigo 44 da Lei 94/30, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil fiscal o suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. Assim, não basta o contribuinte alegar que tenha apurado prejuízo fiscal e base negativa para evitar a multa isolada. É necessário apresentar a escrita contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. Assim, para que se verifique os balancetes da empresa relativos aos meses de abril, maio, julho e dezembro de 2001 se estão de acordo com o LALUR da recorrente. A unidade preparadora cientificou o contribuinte do teor da sobredita resolução, estabelecendo prazo de 15 dias para atendimento quanto ao seu conteúdo a contar do recebimento da intimação. Em 28 de 2 de 20, a interessada apresentou a resposta à intimação de ciência da diligência, em que repisa o quanto já expendido, aduzindo que não há fatos novos ou documentos para comprovar o defendido pelo contribuinte nas fases anteriores. Nesse passo, no dia tal, a autoridade preparadora assentou que o contribuinte não atendeu a intimação para acender a apresentação dos documentos necessários para a instrução do processo. É o relatório, presidente. Alguma dúvida, pessoal? Então, doutor Rafael, pode passar o voto. Voto. Mérito. Ante o quanto exposto no relatório, não há como discordar do teor do voto vencido proferido em sede da referida resolução, tendo por relator o conselheiro Fernando Brasil. Admissibilidade do recurso. O recurso voluntário é tempestivo e assinado pelo representante legal, dele, portanto, toma conhecimento. Mérito. A presente exigência diz respeito somente à aplicação de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativo de RPJ. Por oportuno, transcreva a legislação de regência sobre o tema com base no disposto no Rio 99.
Então, o doutor Fernando, então, transcreveu os artigos 222, 223 e 230, com base no poder regulamentar conferido pelo parágrafo 4º do artigo 230, a Receita Federal assim dispôs sobre o tema na INCRF 93 e 97. Suspensão ou redução do pagamento mensal. Eu transcreveu aí o artigo 10, inciso 1, sobre a suspensão e os efeitos aí do balanço-balancete no artigo 12. Já pulando lá, no caso concreto, somente na impugnação foram apresentados alguns demonstrativos que indicavam os resultados contábeis de forma absolutamente reduzida e incompleta. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e a demonstração do lucro real dos respectivos períodos mensais. E somente em sede voluntária foram anexados aos autos balancetes de suspensão, ainda que não transcritos no livro diário. Tal conduta do contribuinte impossibilitou que a fiscalização analisasse as demonstrações contábeis a fim de averiguar sua exatidão, precluindo-se o direito de fazê-lo após a realização do lançamento, sob pena de sepultar o lançamento pela apresentação de documentação sonegada à autoridade administrativa durante o procedimento e fora do prazo fixado na legislação tributária, ou seja, até a data fixada para pagamento do imposto do respectivo mês. A linha B do parágrafo 5º do artigo 12 da IN 93 e 97, supra-reproduzido. Conclusão do conselheiro Fernando. Isto posto, voto por negar provimento ao voluntário. Quando a apresentação do voluntário aduzia interessada que os balancetes de suspensão, apesar de não estarem inseridos dentro do livro diário, existem no sistema de contabilidade que o contribuinte apresenta para facilitar a apreciação dos mesmos. Tal documentação juntada, diga-se, refere-se a meros extratos incompletos de balancetes cujos dados se encontram disponíveis no sistema contábil de apoio da recorrente, em folhas tais. Já em sede de resposta à questão formulada em diligência exarada por esta turma ordinária, a recorrente admite novamente a afronta ao inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 230 do Rio 99, bem como sua regulamentação em questionamentos e respostas imediatas. Aí o contribuinte estabelece um monólogo, um jogral dele com ele, por ser elaborados que, 2, o demonstrativo balancete está presente no livro diário? Responde o contribuinte, não. E 6, o que constaria no balancete, além das transcrições no diário, demonstração de lucros, prejuízos acumulados e LALUR? Responde ele, constaria um resumo de cada conta contábil movimentada dentro de cada mês. Então, pelo exposto nesse tópico, não assiste razão à recorrente, ao afirmar que não há nenhuma previsão legal que obrigue a empresa de colocar dentro do livro diário o balancete de suspensão que originou os valores de resultados transcritos no mesmo livro. Conclusão, por todo exposto, conheço o voluntário negando-lhe provimento. É o voto, presidente. Pessoal, vou colher os votos, então. Se ninguém tem nenhuma consideração adicional, doutora Giovana. Agora o doutor Dorelas apareceu, o doutor Gisano sumiu. Isso que eu estou achando engraçado. Eu vou acompanhar um relator, eu estava até vendo a resolução, foi na época do Rogério, eu fazia parte do colegiado, eu já fui voto vencido, então já era a favor de negar provimento lá atrás, né? Então, na verdade, fica fácil aí a acompanhar o relator. Doutor Dornelas. Tá mudo. Só um minutinho, presidente. Uhum. Eu acompanho o relator também. Acompanho também. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Também caiu sua câmera para mim aqui, só para avisar. Doutora Bárbara. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos. Esse tem preliminar também, Torval? Não, né? Não, presidente. Tá, então ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 15, indústria Trianon. Agora tem uma doutora Giovana. O pessoal está pensando a gente estender até 12h30 e depois acho que talvez dê tempo. Fica faltando um processo, talvez aquele meu 18, é bem simples, a gente pode fazer de tarde sem problema. Se for para a doutora Giovana, 16 é HC, comunicação de dados, também é multa isolado o assunto. Item 16, doutora Giovana, relatoria. Esse processo é super simples, inclusive a aplicação de súmula e pedido de compensação
daqueles créditos da Eletrobras, e aí houve, na verdade, a imposição de multa isolada pela não compensação não declarada, e aí vamos passar para o voto aqui. Trata o presente processo de auto-infração de multa isolada no percentual de 75%, com fundamento no artigo 18 da 10833, decorrente de compensação indevida. Conforme descrito no auto de infração, o sujeito passivo efetuou compensação indevida de débitos de COFINS, mediante transmissão de DECOMP números tais, consideradas não declaradas, conforme despacho decisório proferido na análise do processo administrativo final 2008-16. Cabe registrar que os valores compensados indevidamente compuseram a base de cálculo para a aplicação da multa isolada. Ciente do auto, o sujeito passivo apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente. Então, na verdade, aqui, nesse processo tem o lançamento da multa, mas a análise da compensação não declarada foi nesse processo, 2008-16. Ainda inconformada, a autora apresenta recurso, na qual defende que não houve falsidade na prestação de informação, que o crédito alegado tratava-se de empréstimo compulsório sobre energia elétrica e que era tributo administrado pela Receita Federal. E, por fim, que a multa imposta fere-se a direito de petição. Primeiramente, cumpre esclarecer que a discussão administrativa acerca da natureza jurídica do crédito invocado e se trataria de tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, transcorreu em processo distinto, final em 2008-16, cujo despacho decisório nele proferido consta das folhas 33 e 37, vida ementa abaixo. E aí você tem a compensação considerada não declarada. Logo, não se discute nesses autos o reconhecimento da compensação não declarada, posto que foi objeto de processo administrativo distinto. Ainda que esse argumento já tenha sido analisado em outro processo, vale menção ao súmula CARF 24. E aí eu coloco aqui que não compete à Receita Federal promover a restituição de obrigações da Eletrobras em sua compensação com débitos tributários. Em relação ao argumento de inexistência de falsidade da declaração para fins de imputação de multa isolada, tem-se que o caput do artigo 18 da 10833 pressupõe a comprovação de falsidade, mas o seu parágrafo 4º prevê a imposição da multa nas hipóteses de compensação considerada não declarada. E aí eu transcrevo. Nesse diapasão, o parágrafo 4º trata de uma exceção à regra geral do caput, que não exige a comprovação de falsidade nas hipóteses de compensação considerada não declarada, mas pela gravidade da conduta impõe a mesma penalidade. Se, além disso, fosse comprovada a fraude, a multa seria qualificada através da aplicação do percentual em dobro. No que se refere à alegação de imposição de que a multa afronta o direito de petição constitucionalmente garantido, mostra-se improcedente. Isso porque a declaração de compensação não se confunde com simples petição dirigida aos órgãos públicos. A transmissão de declaração de compensação produz efeitos tais como a extinção sob condição resolutória de débitos que não estão presentes nas simples petições. Não se confunde, pois, a declaração de compensação com mera petição administrativa. Rejeita-se, portanto, tal argumento. Voto por manter a aplicação da multa isolada em razão de utilização de crédito objeto de compensação não declarada. É isso. Alguma dúvida, pessoal? Então, o Giovanni está negando o provimento ao recurso. Então, o doutor Dornelas. Acompanha a relatora. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Acompanha a relatora. Doutor Rafael. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então, item 16 da pauta ficou por unanimidade de votos se negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Rafael, item 17 tem 15 minutos. Presidente. Eu acho que... Sim, pode falar. Eu estou com um filho que está vacinando agora e minha esposa é com 2 filhos e o recém-nascido está chorando lá. Uhum. Se puder parar para eu lá. Não, tá bom. Então a gente para aqui, não tem problema não. Então, a gente interrompe aqui e, na verdade, a gente volta à tarde. Só ficar... Esse 17 é muito grande, doutor Rafael? É um pouquinho, presidente, uns 15 minutos. Então melhor a gente deixa, depois a gente volta neles, que o meu que vai ficar pendente é bem pequeno. Tem uma coisa de atraso de integração do CTF, a argumentação é que o atraso foi de só 8 dias, alguma coisa assim. Então, pessoal, a gente para aqui no 16, ficou por unanimidade de votos negar o provimento. Vocês só anotem aí, por favor, para controlar, para me ajudar aí, que o 17 e 18 ficou pendente para a gente buscar depois.
Obrigado, presidente. Até logo, gente. A gente começa a editar a interpretação oral. Então, 2 horas, por favor. Acho que o doutor Dornelis tem uma, que é o item 20 da pauta, hein, doutor Dornelis? Então, a gente leva 2 horas, mas que o patrão vai estar esperando aí, tá bom? Tá bom. Amanda, pode finalizar a gravação, por favor.